os filhos de Deus e os filhos do maligno. Alguma Bíblia muda, mas só que o sentido é o mesmo, né? Versículo 7. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Amém? A gente, quando a gente aceita Jesus, como eu estava comentando há algum tempo aí, a gente tem que andar o quê? Na justiça, fazendo o quê? O que agrada a Deus. Amém? Temos que ser justos. Temos que realmente, como fala a palavra, quando a gente aceita Jesus, temos que renunciar a soberania. Temos que viver para Jesus. Amém? Porque que dia que Jesus volta? Você sabe? É hoje, agora. Jesus volta hoje. Amém? Jesus, ele volta hoje. Então, a gente temos que nos preparar, porque se ele volta hoje, se eu estou despreparado, se eu estou vivendo uma vida errante, uma vida enganosa, uma vida que eu mostro para as pessoas que eu sou uma coisa, mas na realidade eu estou vivendo outra. Eu posso enganar meu irmão, eu posso enganar meu pastor, a minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu parente, mas a Deus não me engana. A Deus não me engana. Então, quem é que vai julgar nós? Vai ser o nosso parente? Vai ser a minha família? Vai ser o meu irmão de igreja, o meu pastor? Não. Quem vai julgar a nossa é Jesus Cristo. Amém? Então, se eu andar corretamente diante da palavra dele, se eu não procurar dar o meu melhor, né? Então, se Jesus vir, eu vou ficar. Amém? Jesus, ele vem hoje. A gente tem que colocar isso diante do nosso coração. Amém? Ah, mas faz tantos 2000 anos que Jesus está vindo também. E se ele vir hoje? Se ele vir agora? Então, a gente tem que estar o quê? Ser justo, procurar fazer o melhor. Pecadores, todos nós somos. Erramos. Né? Mas a gente às vezes erramos sem querer ou sem saber. Mas a gente procura andar pelos caminhos direitos. Amém? Andar pelos caminhos que nos levam a Deus. Amém? Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Amém? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, quem anda pecando é usado por Deus. Quem anda fazendo as coisas erradas é usado por Deus. É usado, né? Quando a gente não se coloca diante de Deus para que Deus nos usa, quem vem nos usar? Encosta quem perto de nós, o Espírito de Satanás. Amém? E muitas vezes ele vai falar: você para de ir para a igreja, não está resolvendo nada mesmo, né? Não está fazendo nada, sua vida não muda. Por quê? Porque o diabo, ele quer ver você longe dele. Estava aqui falando com os irmãos antes de começar o culto. Estava falando que o apóstolo pregou essa passagem. Esse caos do homem que está procurando Jesus. Eu já falei. Andou por todo quanto é lugar, procurando o diabo. Andou por todo quanto é lugar e não ia passando na frente da igreja e o diabo estava lá. Ele perguntou: por que você está fazendo aqui? Procurei você em todo lugar aí fora e não achei. Nós estamos lá fora, estamos. Eu tenho que tirar e ficar aqui. Então, quando a gente não se coloca diante de Deus, quem se aproxima de nós é o diabo. Jesus, ele fala que ele bate na porta para entrar. Amém? O diabo não, ele entra nas brechas. Amém? Ele é sem educação. Abrindo uma brechinha. Então, quando a gente não fazemos a vontade de Deus, quando a gente começamos a amar as coisas do mundo, quem se aproxima de nós é o Espírito de
O 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem é nascido de Deus aqui? Né? Aquele que nasceu de Deus, ele não vive no pecado. Né? Porque a palavra de Deus diz: não matarás. Se eu matar, eu estou fazendo. Não furtarás. Se eu furto, eu estou fazendo. Né? Não dizer falso testemunho. E eu começo a falar, inventar coisa da pessoa. Eu estou fazendo. Né? Então, se a gente pratica dessa forma, a gente tem o que? Começar a mudar. Né? Porque Jesus, volta a Deus. Né? Ah, mas Jesus não veio, daqui até eu morrer, Jesus não voltou. E se eu morrer no pecado, na ressurreição, será que eu vou ressuscitar para a salvação? Então, eu tenho que começar a me consertar no dia hoje. Né? Eu tenho que começar a colocar as coisas em prática na minha vida diante de Deus hoje. Amém? Continuando aqui. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Né? Quando a gente nascemos, muitos de nós eram um outro ministério, onde o pai e a mãe levavam e apresentavam a gente lá e eram batizados sem a gente sem o conhecimento nosso também do batismo. Que tinha padrinhos, tinha pessoas ali que acompanhavam o testemunho, mas nós mesmos não lembramos desse batismo. Né? Quando a gente crescemos, quando a gente se entendemos, a gente começamos a buscar a Deus e sentimos de aceitar Jesus no nosso coração. Né? A palavra de Deus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Né? Mas qual é esse batismo? É o batismo de arrependimento. Eu pergunto para você: uma criança de 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, ela tem pecado? Ela tem arrependimento? Então, Jesus disse: aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo é aquele batismo de consciência. É aquele batismo que a pessoa ela morre para o mundo e vai viver para Cristo. Esse é o legítimo batismo. É o legítimo batismo. Né? É aquele batismo que você abandona, né, as coisas do mundo. Você aceitou Jesus, você passou pelas águas. A palavra diz que quando a gente desce as águas, desce ou velha criatura. Quando levanta uma nova criatura para servir a Deus. Amém? Então, existe esse batismo e ele é uma vez só também. Né? Só se batiza uma vez só. Muitas pessoas trocam de ministério, chegam no outro ministério, você para ficar aqui, você tem que ser batizado. Batismo é um só. Né? Batismo de arrependimento é um só. Porque se você chegar aqui nesse ministério, organizado no ministério A, B ou C, você crê que o batismo do seu aprovado, a partir daquele momento que você morreu para estar vivendo para Cristo, você não tem necessidade de batizar. A não ser que você, não, eu fui batizado, eu não sigo batizado, aí é outra coisa, aí a pessoa é toda. Né? O batismo é esse, realmente abandonar as coisas do mundo e viver para Cristo. Então aqui a palavra está falando no 8, né? No 9, né? Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido, permanece nele, em Jesus. Né? Então é a divina semente. Então você não pode pecar. Né? Eu não posso levar uma vida de cristão e evangelista. Eu não posso vir falar para os outros que eu congrego na igreja mundial, na igreja da graça, na igreja universal, na igreja assembleia, só da cabeça. Né? Eu tenho que realmente estar ali com o espírito de verdade. Né?
Eu não posso ir para a igreja e estar só em torno do presente. O pastor está pregando, eu estou ouvindo a hora. Não vejo a hora que eu acabo, pelo menos a minha parte eu fiz. Mas eu tenho que ir para a igreja e esquecer do mundo. E viver e olhar para isso. Amém? Aproveitar o tempo que eu tenho para orar, para buscar, para louvar a Deus. Né? Vocês sabem, está na Bíblia, mas não deve ter sabido no mundo. E quem louva, ora duas vezes. Amém? Quem louva, ora duas vezes. Quem louva, segura o nome de Jesus. Vai ter certeza, você vai ser daqui para esse tempo. Amém? Em casa, a pessoa até ora, ela até busca a Deus, ela até lê a palavra, mas nunca é na casa de Deus. A palavra de Deus diz: reunir os irmãos na minha casa. Eu não posso ter um ministério para uma igreja, na casa de Deus, para eu ter. Que seja essa, que seja outra, né? A praga não interessa é o que eu. Porque o alimento que eu vou receber. Então eu não posso, eu não vou para a igreja nenhuma, mas minha vida é santificada. Só de falar assim não está errando, já está o que? Se exaltando. Eu tenho que ter um lugar para falar, eu tenho que buscar a Deus, junto com os irmãos. Amém? O 10. Nisto são manifestos o Filho de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Aquele que não pratica a justiça não é filho de Deus. Aquele que não faz, não anda segundo a vontade de Deus, não é filho de Deus. Né? Se perguntar para qualquer pessoa aí fora se é filho de Deus, eu falo sou. Né? Pessoas que não têm seguimento. A palavra diz que filho de Deus é aquele que serve a Deus. Os demais são nascidos de Deus. Né? Os demais. Filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Né? O 11. É 11, né? É. Porque a mensagem que eu disse desde o princípio é essa: que nós amamos um ao outro. Amém? Em cima lá no 10 ainda fala, né? Nem aquele que não ama seu irmão são nascidos de Deus, entendeu? A palavra de Deus diz que a gente tem que amar o nosso inimigo. Aquela pessoa que deseja o mal nosso, para a gente chegar e abraçar ele e falar: te amo, no amor de Cristo. A palavra de Deus fala assim. Mas muitas vezes a gente olha para aquele inimigo com vontade de pegar na prestação, querer quebrar o seu pescoço. Mas não pode fazer isso. Porque se a gente não amamos a pessoa que está ao nosso lado, ao nosso derredor, como que nós vamos amar a Deus que nós não vimos? Se eu não posso olhar para vocês e amar vocês no amor de Cristo, como que eu vou amar a Deus que eu não vi? Se eu não amo o meu irmão, eu posso. Então, existe essa colocação de Deus para as nossas vidas. Eu tenho que amar, eu tenho que viver no amor de Cristo. Amém? Então aqui, no 11, né, fala: porque a mensagem que eu disse desde o princípio é essa, que nos amemos uns ao outros. Se eu odeio o meu irmão, eu estou fazendo a vontade de Cristo. Se eu falo mal do meu irmão, eu estou fazendo a vontade de Cristo. Se eu blasfemo, se eu faço qualquer coisa, se eu passo por cima ou desfaço o meu irmão, eu estou fazendo a vontade de Deus. O 12. Não, segundo Caim, que era maligno, assassinou o seu irmão. E porque o assassinou? Porque suas obras eram más, eram do seu irmão justas. Caim matou Abel por quê? Porque Abel ele tinha prosperidade, e Caim não, ele tinha inveja. Então as coisas de Caim não iam na frente, e de Abel
Ele, com inveja, perguntou de olhar na frente. Ela levou sangue. Porque a obra que caía nas mãos, ele usava, a mente dele era dominada por quê? A gente não pode deixar que o homem dominar nossa mente. E muitas vezes a gente se injuria contra a pessoa, né? Ou até estou tanto raiva daquela pessoa, se eu pegasse ela, não pode deixar virar você. Às vezes para mim, mas Deus vai abençoar ela, vai abençoar ela. Em nome de Jesus. Eu creio. Nunca amaldiçoar ninguém, sempre abençoar. Pode ser a pior pessoa que existe. Abençoa. Você fazendo isso, você está o quê? Querendo muito galardão para a sua vida. Pode ter certeza. O que você fazer de justiça aqui nessa terra, justo, está lá no livro que está falado lá em Apocalipse. O livro de quê? Da Bíblia. Né? E esse livro vai ser aberto no dia da ressurreição. Né? No dia que Cristo voltar. Ali vai estar escrito toda a história de cada um de nós. Né? Chega lá, irmão fulano, né? Fulano tal. Né? Fez isso e aquilo. Bom certo, vai para o descanso do Senhor. Cicrano, não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo, não fez aquilo. Aparta de mim vós praticais então, não adianta, como a Bíblia fala, até adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Porque a vida aqui nessa terra é tudo. Pode ser 100, pode ser 80, 90, 70, é tudo. A vida que nos espera, um lado ou do outro, é a vida eterna. E a vida, se for com Jesus, uma vida onde não vai haver dor, não vai haver brigas, não vai haver rancor. Uma vida só felicidade. Né? Agora, do outro lado, uma vida de fogo e enxofre, eternamente, onde Jesus fala, onde há injustos processos. Vale a pena trocar as regalias que o mundo oferece hoje por pouco tempo, vai ficar eternamente queimando no fogo. Então é por isso que Deus mandou vocês aqui, enviou vocês, para que sigam o caminho. 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Quem já foi, assim, alguma pessoa chegou, começou a tirar o sarro, zombar em você, porque vocês estão vindo da igreja, a aceitar Jesus, estão na igreja evangélica? Tem muitas pessoas. Muitas pessoas, agora vai perder o resto da vida, porque agora vai ser crente, vai ser isso. Agora, não esquenta a cabeça nesse mundo. A alegria maior do que Deus. Amém? Existe um ditado no mundo e é verdadeiro. Perdi por muito. Amém? Às vezes, a pessoa está aí, hoje o mundo oferece riqueza, oferece uma vida boa, tudo que o nosso corpo deseja, o mundo está igual a você. Só que depender do que a gente usar para usufruir essas coisas, vai levar o quê? A nossa condenação diante de Deus. Deus deseja que a gente tenha do corpo melhor? Deseja. O desejo de Deus é que todos tenham a sua boa casa, todos têm hoje, que é necessário um bom carro, né? Isso é necessário, não é mais regalia. Hoje, vamos morrer por simplificar, né? Deus quer que a gente tenha uma boa vida financeiramente. Isso Deus quer. Só que Deus não quer que a gente colocamos essas coisas à frente dele. Isso é diferente. A pessoa que, como Jesus ele fala ali, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico se salvar, ele não disse que era impossível. Ele disse que era mais fácil. Por quê? Porque o rico não é porque ele tem riqueza que é pecado. O problema é que ele coloca a riqueza na frente de Deus. Esse é o problema. Entendeu? A pessoa começa a compra um carro bom, uma casa boa, ela fica ali idolatrando naquela casa e esquece que existe Deus. Então isso que Jesus fala ali. Agora, se
Se a pessoa não é rica, ela pode ter mil carros, ter várias casas, terreno, fábrica, tem um que. Mas se ela chega no dia de adorar e buscar a Deus, ela está lá fazendo a parte dela com Deus, ela não vai ter. Ela vai ser o quê? Abençoada, ela vai ser salva. Porque ela tem a riqueza, mas só que ela coloca a Deus como primeiro. Muitos falam, né? Até o apóstolo estava falando que a vez que ele está assistindo lá, muitos falam, eu já sou pobre, sou sofredor, é impossível viver sofrendo aqui na terra se eu morrer no inferno. Ah, nada, eu vou para o céu. De forma alguma, aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus, né? Que a palavra de Deus fala ali, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não se chega a Deus, ao Pai, sem o nome de Jesus. Aquele que não entrega os seus caminhos, os caminhos de Jesus, não vai se salvar. Ah, mas eu sofri aqui na terra. Se não aceitar Jesus, não vai se salvar. Jesus tem que estar, tem que ser aceito, tem que estar nos nossos corações. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Se a gente não aceitar, não tem como chegar a Deus. Fala 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece no pecado. Aquele que ama o seu irmão, o seu próximo, aquele que deseja o bem para o seu próximo, até para o seu inimigo, todas as pessoas, ela já dá o quê? Passou a passagem e caminhada para o céu. Ela será feita. Agora, aquele que não ama, permanece pela morte, no pecado. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanece em si. Amém? Então, a palavra de Deus diz que Deus é o quê? Deus é amor. Se eu amo a Deus e amo as pessoas que estão ao meu redor, eu sou abençoado por Deus. Agora, se eu digo que amo a Deus, eu odeio meu próximo, odeio meu irmão, eu odeio todo mundo que está ao meu redor, infelizmente, esse amor que eu tenho por Deus é só na cabeça, no coração não sabe. 16. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? 17. Ora, aquele que possuir recurso desse mundo e vir no seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Amém? Quantas vezes Deus tem testado o nosso amor? A gente vai na cidade aí, passa aquelas pessoas ali que vivem, nossa, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E se uma dessa aí for Jesus questão do seu coração? Não é obrigado a pessoa a tudo que tem, mas se pode, mas ela vai beber cachaça. A Bíblia fala que a mão direita faz, a esquerda não esqueça. Você deu ali, você deu de coração. Se a pessoa vai comprar um pão para comer, uma marmita, ou seja, amém, ela vai saciar a fome dela. Se ela não for tomar de cachaça, a sua parte você fez e Deus viu. Procure sempre, porque Jesus ele testa a nossa fé, o nosso amor, essas coisas, pequenas coisas. A pessoa passa ali. Você vai cada vez comprar um negócio, às vezes a pessoa tem, às vezes você não tem, aí Deus está vendo que você não tem, você não vai dar. Mas às vezes você tem, vou dar não, vai tomar cachaça, fazer isso. Tá? Se puder, filho. 18, né? Filhinhos. 17.
É 18, 17, né? 18, é. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Olha só. Não amemos de palavras nem de língua. É fácil falar, eu amo vocês. É fácil falar, eu amo meu irmão. Eu amo o meu pastor. Né? Às vezes a pessoa até sai daqui e fala, olha, o pastor fez isso, fez aquilo, você não viu lá, você viu? Da hora e tal. Você viu aquele obreiro lá que estava fazendo? Aí se eu começar a fazer dessa forma, eu estou desfazendo de novo. Então, essa palavra aqui, essa parte aqui é de Deus, então é anulada na minha vida. Né? Escrito aqui no 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. A palavra de Deus diz que é sim, sim, que é não, é não. Nem, se eu não gosto da pessoa, chega para a pessoa lá. Não adianta eu querer desmascarar, não, irmãozinho. Agora, se eu finjo aquele irmão que eu gosto, que ele é bom para mim, eu estou enganando a mim mesmo. Amém? Porque a Deus. 19, né? Nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante a Ele, tranquilizemos os nossos corações. Amém? Quando a gente faz a vontade de Deus, porque a gente conhecemos que estamos de quê? Na verdade. Se eu faço uma coisa que é correta, então eu tranquilizo meu coração. Eu vou deitar, eu vou dormir, eu estou tranquilo. Eu não tenho nada guardado no meu coração, porque eu procurei fazer o quê? Porque era certo. Nem sempre o que é o correto para a gente é o correto para aquele irmão, para aquela pessoa, mas a gente sabe, diante de Deus, que a gente tem. Então, isso que eu tranquilizo o meu coração. Amém? Para a gente ir mais rápido. O 20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém? Porque Deus conhece. Meu coração, olha, eu acho que eu fiz errado. Peça perdão a Deus. Né? E se fez uma boa pessoa, peça perdão a Deus. Isso não é humilhar, não. Isso é o que requer a cabeça de Deus. O 20, né? 21. Amados, se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus. É isso, né? É. Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. É que eu acabei de falar. Se eu fiz, eu estou em paz, eu acredito que eu fiz melhor, então meu coração não está me acusando. Então eu estou em paz com Deus. Agora, se eu fiz ali, eu vi que aquilo foi errado, que eu fiz errado, eu maltratei a pessoa, então aquilo vai ficar gravado, aquela coisa do coração. Então pensa que isso não é vergonha para ninguém. Irmão, eu fiz isso. Né? Você me perdoa. Você vai limpar o seu coração, você vai limpar o livro, e vai ficar bem com Deus. Amém? 22. Aquilo que pedimos dele, receberemos. Deus, amém? Receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que ele é agradável. Amém? Isso aqui dá para até falar um pouco mais, vamos passar meio por cima, já estou agora. Então, quando a gente não leva o vídeo, a nossa oração diante de Deus, quando a gente tem buscado e aquilo não tem se realizar, então eu tenho que começar o quê? A olhar para mim mesmo. Será que eu estou fazendo as coisas que agradam a Deus? Então eu tenho o quê? Que começar a me concentrar diante de Deus. Porque a palavra acabou de falar mais ou menos isso. Se eu não estou bem com Deus, eu sou uma pessoa que estou na casa de Deus, mas faço muita besteira, faço
por amar a Deus, essa oração minha vai ser ouvida. Agora, como eu estou bem com Deus, que eu oro, que eu busco a Deus, que eu peço a Deus, pode ter certeza. A oração será ouvida, o seu pedido será ouvido. Então, procura aí. Às vezes, aqueles pedidos, aquelas coisas que você está buscando, às vezes não tem chegado por quê? Porque muitas vezes a gente está desagradando a Deus em muitas coisas. Procura ver isso aí. Se às vezes estiver desagradando, procura se não aceitar. Peça perdão a Deus. Amém? Para a gente terminar. 23, né? É. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos um ao outro, segundo o mandamento que nos ordenou. Amém? Temos que amar. Deus é amor. Se eu sou cristão, eu quero ter uma vida com Deus, eu tenho que espalhar amor no meu coração. O 24 para nós terminar. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos dá. Então, está escrito aqui, aquele que guarda os mandamentos de quem? Do pastor? De Deus. De Deus. Amém? E permanece, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e Deus nele, e permanece em Deus, e Deus nele, nisso conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito. Quando a gente realmente faz a vontade de Deus, nunca nos sustentamos. Muitas vezes a gente desvia, às vezes sem querer a gente faz coisas erradas, mas isso existe conselho. Existe oração, pedir perdão, né? Não é um homem chegar lá e falar, eu pequei contra isso, contra aquilo, aí ele manda fazer 200 orações, 200 não sei o que lá que está ali. Perdão se pede para Deus. Homem nenhum pode perdoar pecado, somente Deus. Amém? E ali na palavra, no Evangelho de Jesus Cristo, quando Jesus falava para a pessoa que estava doente, ele falava assim, perdoados são os seus pecados. Aí tinha as pessoas que blasfemavam e falavam assim, quem é esse que tem pecado e perdoa? Ele era filho de Deus, ele pode perdoar. Nós não podemos perdoar o pecado. Amém? Então, só Jesus. Então a gente possamos diante de Deus sempre errados, se firme diante de Deus, peça perdão. Pode ter certeza que Deus vai ouvir. E com certeza aquele rancor, aquela angústia que está no seu coração, de alguma coisa que você andou fazendo, fez, aquilo vai ser. Pode ter certeza. Amém? Porque Deus perdoa. Amém? Então, a palavra, o significado da palavra de hoje, falando que Deus é o quê? É amor. Então, se eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. Guarda isso com você. Eu amo o meu próximo. Eu desejo tudo de bom para as pessoas ao meu lado. Né? Eu desejo de melhor para o meu inimigo. Então, eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Porque se eu não amo quem está próximo de mim, se eu não amo as pessoas que estão ao meu redor, como que eu vou amar a Deus? Então, essa é a noção dessa relação de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Mas, como a palavra fala ali, amar pessoas que fazem bem para a gente, isso é fácil. Agora, amar o inimigo, isso é difícil. Isso existe na realidade. Amém? Graças a Deus. Quem entendeu a palavra? Quem Deus falou para você nessa noite? Essa palavra é uma palavra que daria para a gente falar muito mais, mas como a gente está recebendo o horário aí, a gente faz o culto uma hora aqui, a gente faz assim. Amém? Fica de pé.